É preciso tapar as brechas que estão corrompendo, comprometendo a unidade da igreja. Olá, sou Paulo Eduardo e chegando mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar novamente aqui. Muito obrigado por estar aí do outro lado me acompanhando. Não sei que hora você me acompanha, mas todos os dias, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E nós temos um grupo bom de pessoas que rapidamente, quando o vídeo entra, já estão assistindo, né? Muitas pessoas logo de manhãzinha estão nos acompanhando, muito obrigado. Existem aqueles da hora do almoço que nos acompanham, tem a turma da madrugada também. E se você é um desses, muito obrigado por nos acompanhar, não é? As pessoas deixem para assistir o vídeo no silêncio da madrugada. E que Deus possa abençoar também grandemente a sua vida, enfim, de todos que nos acompanham. Se você por acaso chegou aqui e não é inscrito ainda, nós fazemos aqui estudos expositivos das Escrituras, olhando versículo por versículo, olhando o contexto e tirando lições para nós, com muito cuidado, com muito zelo, para extrairmos exclusivamente aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E eu te convido a fazer a sua inscrição, se não é inscrito ainda. Vamos juntos estudarmos a Palavra de Deus? Vamos meditar um pouco? E ao sair desse vídeo, faça um comentário aí embaixo. Faça um comentáriozinho e deixe o seu gostei, não gostei, interaja conosco. A sua interação é extremamente importante. Vamos juntos! Hoje nós estamos estudando, começando aqui o capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, onde Paulo começou a falar sobre a importância vital da unidade cristã. A unidade cristã que é algo extremamente importante para a igreja. E Paulo já falou aqui, nós pensamos da unidade espiritual, essa unidade espiritual que é produzida unicamente por Deus, aonde fazem parte todos, de todos os tempos, de todas as localidades, aqueles que já foram lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E eu quero pensar hoje brevemente com você sobre a unidade espiritual da igreja que precisa ser preservada, mas preservada com diligência. Nós, cristãos, precisamos lutar por preservar a unidade da igreja. William Barclay diz que o perigo que ameaçava a igreja de Filipos e ainda ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. Isso é triste, preocupante e real nas igrejas, né? Existe muitas vezes um perigo da desunião ganhar espaço em um lugar onde a unidade precisava ser preservada. Os negócios internos da igreja não iam tão bem quanto os negócios externos. Existiam alguns transtornos em casa e Paulo precisava escrever trazendo esta exortação para aqueles irmãos ali. O Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar, não é? Algumas brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja. Paulo já havia feito essa mesma exortação à igreja em Éfeso, quando ele escreveu a sua carta lá no capítulo 5, no capítulo 4 e no versículo 3. Paulo já havia exortado a igreja em Éfeso. Paulo recorre a esse tema agora da unidade, depois de abordar no capítulo anterior, capítulo 1, versículo 27, nós já falamos, Paulo falou sobre a unidade. Irmãos, ninguém pode destruir de fato as pessoas que creram em Cristo. Ninguém pode destruir aquelas que foram adotadas na família de Deus, aquelas que nasceram de novo, que foram seladas com o Espírito Santo. Ninguém, nada pode destruir, nada pode tocar. Nasceram, foram batizadas, pertencem à igreja, têm o Espírito Santo de Deus. Mas sabe, apesar de toda essa proteção, zelo guardado por Deus, muitas vezes essas pessoas mesmo, elas escolhem, decidem, dão brechas e quebram a comunhão com os membros de uma família que, em vez de viver em amor, vivem brigando. As próprias pessoas. E, meus amados irmãos, a gente lê isso aqui com toda a tristeza do coração.
Pensar pessoas que têm todo o privilégio e têm toda a oportunidade de serem protegidas, guardadas, zeladas por Deus. Elas escolhem quebrar o vínculo da união, escolhem quebrar a comunhão. Vivem muitas vezes, ao invés de desfrutar de uma alegria, de uma convivência harmoniosa, escolhem viver brigando e falando mal umas das outras. E que tristeza, não é? Que espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo, quando os crentes, os cristãos, começam a falar mal uns dos outros, começam a quebrar esta comunhão. E muitas vezes cheio das suas razões, não é? Começam a olhar os defeitos dos outros, o que alguém fez, o que alguém falou, e isso torna espaço para maledicência, que é pecado, não é? Para fofoca, para discórdias. E se esquecem que também não são perfeitos. Se esquecem que ninguém é perfeito. Se esquece que não tem ninguém na igreja perfeito, todos têm falhas, todos têm defeitos. E às vezes as pessoas sentam nos seus defeitos e começam a apontar os defeitos dos outros, quebrando esta comunhão, ignorando a exortação bíblica de suportar uns aos outros, de ter paciência com os mais fracos, de viver em amor, de esforçar para manter o vínculo da união. E desonram o nome de Cristo. Fica feio mediante o mundo vendo essas coisas acontecerem e as pessoas quebram uma comunhão tão plena e perfeita que nós podemos ter com a Igreja de Cristo, baseado no elo do amor, fundamentado no Espírito que nos une e nos faz caminhar. Isso é triste, é deprimente, mas infelizmente existe no meio das igrejas. Quantos cristãos vivem de maledicência, falando de um ou de outro, e ainda usam aquela expressão: não estamos falando do mal, estamos falando do que é, não é? Isso é triste, uma vergonha para o nome de Cristo. Paulo traz esta exortação para esses irmãos tomarem cuidado com isso. Você observar a sequência do estudo aqui da carta, Paulo ele faz uma transição dos inimigos externos, você vai ver lá no capítulo 1, no versículo 28, para os perigos internos, versículos de 1 a 4 aqui do capítulo 2. Ralph Martin diz que essa transição, que a palavra grega usada por Paulo aqui, a palavra on, a palavra pois, ela demarca, ela presume que Paulo está deixando a marca de um mundo hostil lá fora, que persegue, que maltrata a igreja, para um problema igualmente ameaçador, que é a unidade da igreja. Irmãos, temos o problema lá fora, o mundo persegue a igreja, oprime a igreja, o mundo ele não se agrada com a igreja, mas o problema é que às vezes os próprios crentes dão brechas para que esse problema, essa ameaça parta de dentro de uma comunidade que deveria viver unida, mas começa a viver agora dividida. Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil. Uma presa fácil, um ataque de uma sociedade. Imagina só, a igreja ela não é bem vista pelo mundo. E se uma igreja vive dividida, dando brechas, ela vai ser mais fácil de ser atacada. E é isso que Paulo chama aqueles irmãos ali. Então não basta ficar firme contra os ataques que vêm de fora. É preciso tomar cuidado, é preciso acautelar contra esse perigo terrível das divisões que surgem muitas vezes dentro da própria igreja. Uma igreja santa, uma igreja unida, ela não precisa, ela não pode ser apenas um artigo de fé. Paulo usa a expressão visto que, em vez de, para trazer a necessidade, essa conjunção grega, ela fala da inexistência de qualquer dúvida quanto à realidade dessas bênçãos da unidade, manter juntos, manter unidos. E é isso que Paulo traz e nós vamos estudar nos próximos estudos, sobre a importância, a bênção da unidade e o perigo, o risco que é
de dar brechas para esses ataques do inimigo, que vem de dentro e vem de fora, e nós precisamos estar de sobreaviso. Nós possamos cultivar os alicerces da unidade que vamos estudar nos próximos dias. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar.